E aí, galerinha, beleza? Camarada mais uma vez, e é o seguinte, eu imaginei que esse vídeo seria mais longo, né? Eu imaginei. Só que, particularmente, eu tô aqui só pra comentar. No final das contas, a coisa longa que eu vou falar aqui vai ser apenas sobre um jogador, e todo mundo já sabe qual é esse jogador. Tô aqui pra falar sobre a convocação para a Copa do Mundo da Seleção Brasileira. E eu tô usando essa imagem feita pelo TNT Esportes aqui, porque foi mais fácil, foi mais prático, tá? Na hora de facilitar a minha vida aqui. Nós não temos muitos segredos, eu só vou, tipo, focar realmente na grande contestação em alguns jogadores que poucos, poucos brasileiros comuns, desculpa usar esse termo, têm noção do tamanho deles na Europa nesse momento. É até importante falar sobre isso, tá bom? Vamos lá, pro gol não tem segredo, Alisson, Ederson e o Everton, né? A gente viu que nessa temporada o Everton caiu um pouquinho de desempenho, mas não tem segredo, cara. São os três melhores goleiros, são os três goleiros mais testados, mais confiáveis que o Tite tem, ele confia nos três, então pra mim tá tudo bem. Aí você pode falar, ai, Moreno, mas o Cássio é o melhor goleiro do Brasil do ano, tá muito bem. Com todo respeito do mundo. E eu sou corintiano, sou corintiano. Eu acho o Everton mais confiável que o Cássio, tá? Por mais que o Cássio esteja muito bem nos últimos meses, principalmente. E mais ágil, tá ligado? Ele é mais ágil, ele tem reflexos melhores que o Cássio. O Cássio, ele é mais decisivo. Mas agora, em questão de confiabilidade, eu confio mais no Everton, tá? E qualquer um dos três que for titular, eu acho que tá de boa, mas vai ficar entre Alisson e Ederson. A gente imagina isso, né? Daniel Alves e Danilo. Danilo não tem contestação, com todo o respeito do mundo. Se você duvida da capacidade de Danilo, mil desculpas, mas você é burro, tá? Você é burro. Vocês têm que entender que a seleção brasileira, nenhuma seleção, na verdade, ela vai ter 11 craques. É impossível. Depois, até mesmo 2002, a gente não tinha 11 craques na seleção. A gente tinha 7, 8 excelentes nomes e 2 ou 3 carregadores de piano, tipo, carregadores de piano no bom sentido, que no caso é aquele cara que cumpre a função tática, tá? E não é a função técnica. O importante não é a função técnica, é a tática. E dessa seleção titular, esses dois jogadores que a gente tem para essa Copa do Mundo são o Danilo e o Fred, tá? Ainda mais o próprio Tite explicou durante essa coletiva de imprensa, tá ligado? A forma como a seleção brasileira joga, principalmente desde o final do ano passado, é muito focado nos pontas e os laterais eles não precisam apoiar tanto, chegar constantemente na linha de fundo para fazer cruzamento, para fazer jogada. A função dos laterais é centralizar e fazer essa armação de jogo para facilitar o trabalho do pessoal do ataque, tá? Isso pouca gente nota, mas o Danilo faz isso muito bem. Quando ele vai para o meio-campo, eu nem falo vai para o ataque, quando ele vai para o meio-campo, de vez em quando ele aparece na ponta para fazer a dupla com o Antony ou com o Rafinha para criar a triangulação, tabela e tudo mais. Mas a grande maioria das corridas do Danilo são centralizadas. Obviamente, tomando as devidas proporções, ele executa na seleção brasileira a mesma função que o Cancelo faz do City, tá? E a mesma coisa que vai rolar pro Telles. O Alexandre, ele é um lateral um pouquinho mais defensivo, tá bom? Então ele não deve apoiar tanto. No caso, se por acaso for rodar Danilo e Alexandre, você vai ver o Danilo avançando um pouquinho mais para o meio campo para ajudar na formação. E aí o Alexandre ficando como terceiro zagueiro ali para dar aquela contenção para possíveis contra-ataques e tudo mais, sabe? Com o Marquinhos caindo pelo lado direito e aí o Thiago Silva, o Militão ficando mais central, ok? Aí, agora, só para falar sobre o Daniel Alves. Gosto da convocação? Não. Mas não vou reclamar da convocação baseado nas explicações que o Tite e a comissão técnica deram na entrevista, tá? Na minha opinião, se fosse convocar o Daniel Alves, eu tiraria um dos 9 atacantes para trazer um zagueiro a mais. Justamente porque a gente tem a possibilidade do Militão fazer essa lateral e o Fabinho não joga de lateral há muito tempo, mas ele manja o básico do Paranauê, né? Caso haja a necessidade. Daniel Alves, ele principalmente foi convocado, mas pela moral mesmo, sabe? A experiência.
para acalmar, para acalentar os jogadores, ter alguém que já passou por muita coisa no mundo do futebol. Eu acho que o principal papel dele vai ser fora de campo e não dentro de campo. Eu acho difícil até mesmo o Daniel Alves começar como titular. Acho bem possível. E se ele for para ele entrar, vai ser em caso de necessidade ou em momento de, a partida já está decidida, vamos botar o Daniel Alves só para ele ter alguns minutos, sabe? Tipo o que foi feito com o Rogério Ceni em 2006 na Copa contra o Japão, tá? E caso eu fizesse isso, como eu disse, eu tiraria um dos atacantes, trazia mais um zagueiro para ter essa possibilidade. É a única coisa que me incomodou na lista do Tite, mas eu não vou reclamar, porque baseado na convocação completa, na opinião, na forma como o Tite explicou, é entendível. Eu não concordo, mas é entendível. Ok? Meio campo. Não, faltou falar dos zagueiros, né? Bremer, Militão, Thiago Silva e Marquinhos. Militão, Thiago Silva e Marquinhos não tem muito segredo. A gente sabe que iam ser os três de qualquer jeito. A única dúvida era essa quarta vaga, né? Eu imagino que o Bremer tenha ganhado essa disputa pela quarta vaga por conta da sintonia que ele está tendo com o Danilo e com o Alexandro na formação titular da zaga da Juventus, né? Porque se você não está acompanhando muito os jogos da Juventus, eles estão jogando muito com 3 zagueiros e Danilo com o Alexandro junto com o Bremer geralmente fazem essa trinca na zaga, tá? Então tem essa sintonia, pode haver essa possibilidade, tá ligado? E o próprio Tite também falou que durante os treinamentos ele passou uma segurança muito forte, uma confiança muito forte que deixou o Tite tranquilo para ocorrer essa convocação, tá? Meio campo, nós temos Bruno Guimarães, Casemiro, Everton Ribeiro, Fabinho, Fred e Paquetá. Temos 4 nomes incontestáveis: Casemiro, Fabinho, Bruno Guimarães e Paquetá. Esses 4 nomes são incontestáveis. Muita gente pode estar falando: ai, Moreno, mas o Bruno Guimarães joga no Newcastle, não é um dos poderosos, está em terceiro lugar no campeonato inglês. O Bruno Guimarães é o maestro desse time, tá? Ele não joga como meio armador, ele joga ali meio como um segundo volante, um cara responsável por fazer essa conexão entre os setores e tá fazendo um campeonato muito bom. Em número de participações de gol, e olha que eu até considero que o futebol não é só número, tá? Mas se você for pensar por esse fator, o Bruno Guimarães só não tem mais participação em gol do que o De Bruyne no campeonato inglês. É só isso que eu tenho pra dizer, tá? O cara é um monstro. E honestamente, na minha opinião, dependendo das... O próprio Tite também falou nessa entrevista que tem 2 formações padrões ali e algumas possíveis variações. Numa das formações, para mim, o Bruno é titular. Tá? Ele ganha, para mim, ele merece mais a vaga de titular hoje do que o Paquetá no West Ham. Certo? 2 nomes que são contestados aí. Fred e Everton Ribeiro. Na minha opinião, ainda mais lembrando, eu sou corintiano, tá, gente? Eu não torço pro Flamengo. A temporada do Everton Ribeiro, ainda mais depois da cirurgia pra trazer o cabelo dele de volta, meio, ele tá um excelente organizador. Vai ser titular? Não, a gente sabe disso. O Everton Ribeiro não vai ser titular. Mas ele é um jogador para compor elenco nessa seleção e pode sim ter alguém útil em momentos de necessidade. Pode sim, pela fase que ele tá, muito bem. E a função dele dentro de campo pelo Flamengo se encaixa perfeitamente em uma das formações que o Tite usa, que é a formação um pouquinho mais aberta, um pouquinho mais ofensiva, tá? Em momentos de necessidade. Fred, vamos lá. Outro cara que eu vou falar que se você discorda da convocação do Fred, você é burro, tá? Ele é um craque? Não, mas ele entra naquela categoria de carregadores de piano que o Danilo entra também. O Fred não é um jogador técnico, nem um pouco. É um jogador tático. Pelo Manchester United, quando ele joga, o problema é também que o Ten Hag ele é meio... né? Parece que ele não gosta do Casemiro e do Fred e por isso eles não são titulares incontestáveis lá. Não sei porque ele prefere o McTominay, mas o Fred tem um potencial organizador dessa saída de bola, de fazer a conexão muito boa. Às vezes ele faz umas paradinhas meio idiota, faz. Só que ele é consistente.
cara, ele entrega o feijão com arroz bem feito. E não só no Manchester United, tá? Pela seleção brasileira, principalmente nos jogos ali nos últimos jogos das eliminatórias, o Fred foi um excelente organizador nesse meio campo. Excelente. Até mesmo o gol que a gente fez no jogo contra o Equador, que foi um jogo dificílimo, saiu no passe absurdo dele. Absurdo, tá? E, obviamente, muita gente vai me xingar por estar falando isso, mas eu tô assistindo os jogos do United, tá? E na minha opinião, para organização do meio campo, não para criação, mas para organização do meio campo do United, o Fred tá melhor que o Bruno Fernandes, tá? O pessoal paga um pau absurdo pro Bruno Fernandes, mas nessa temporada para mim o Fred tá sendo mais importante, tá sendo mais decisivo na organização desse meio campo. Se você não gosta do Fred na seleção, você é burro, porque ele vai ser titular até, ok? Pro ataque temos Antony, Neymar, Pedro, Rafinha, Richarlison, Rodrigo, Vinícius Júnior, Gabriel Jesus e Martinelli. Esses eram meus 9 nomes favoritos, tá? Definitivamente, se eu fosse convocar 9, esses seriam os meus 9. Eu não vou mexer em nada. Até porque cada um deles tem características diferentes, sabe? Tem funções diferentes dentro de campo. É uma pluralidade de estilos que pode ajudar muito na seleção brasileira, dependendo do adversário, tá? E, cara, tem um ponto que eu quero tocar aqui, que provavelmente o cara mais contestado é o Martinelli. Martinelli. É só um garoto, nunca veio fazendo nada. Arsenal líder do campeonato inglês. Martinelli basicamente é ídolo do clube, amado por toda a torcida. Ele só é contestado aqui no Brasil. Na Inglaterra, era esperado que ele fosse convocado. Literalmente, a torcida, não só a torcida, mas comentaristas ingleses, ficavam até incrédulos com a demora do Tite para ter começado a convocar e ter testado o Gabriel Martinelli. Ele é imprescindível para o time do Arsenal, tá? Não só no quesito decisivo para fazer gol, para fazer assistência, mas as corridas dele são importantes. Ele volta para marcar, ele ajuda a organizar o meio campo, ele ajuda a distribuir essa bola. É um garoto, velho, que tipo, desde os primeiros jogos, ainda quando ele era reserva no Arsenal, eu falei, esse moleque vai longe. Ele vai longe. E tá na Copa, tá? Particularmente, eu faria uma única modificação nessa convocação, tipo, e não é tipo, tirar o Daniel Alves para botar o Rodinei. Como eu falei para vocês, eu entendo a necessidade do Tite de colocar, eu entendo o motivo pelo qual ele trouxe o Daniel Alves. Concordo? Não, mas eu entendo. E justamente por saber que esse papel do Daniel Alves vai ser muito mais importante fora de campo do que dentro, eu tiraria um dos 9 atacantes para trazer um zagueiro a mais por essa possibilidade de usar o Militão no lateral direita. Ok? Eu faria isso. E tipo, sairia o Rodrigo ou o Martinelli. Qualquer um dos dois. Você escolhe. A minha convocação seria, tipo... Seria sem o Rodrigo e trazer, sei lá, o Lucas Veríssimo, o Ibanez ou algum outro zagueiro, só para ter aquela garantia extra. Eu faria isso. É a única coisa que eu mudaria, sabe? E com todo respeito, se você for perguntar, Mariano, Emerson Royal, eu sou tudo do Tottenham. Eu vejo literalmente todo o jogo do Tottenham. Eu prefiro o Dani Militão, de lateral, do que o Emerson. Eu prefiro. Tá? Eu não consigo confiar no Emerson nem a pau. Nem um pouquinho. Ele é muito afobado. Ele tem potencial para ser um bom lateral. Mas ele ainda precisa amadurecer muito e desenvolver muito a parte tática dele. Tá? É só isso que eu tenho para dizer. Foram 14 minutos de vídeo. Nem vou editar, não vou botar música de fundo nem nada não, porque eu quero deixar isso logo bonitinho, tudo tranquilo. Eu acho que eu fui bem direto nas minhas opiniões. Obrigado pela sua companhia, gente. Até a próxima e eu fui.